Você já parou para pensar no que realmente existe por trás da vida de um santo? Aquilo que não aparece nas fotos oficiais, nem nos livros mais conhecidos? Aquilo que fica escondido nos detalhes do dia a dia, nas pequenas escolhas, nos gestos silenciosos? Pois é, prepare o coração, porque o que o pai de Carlo Acutis revela sobre o quarto do filho dela é capaz de mudar a forma como muitos de nós enxergamos a santidade, a fé e a espiritualidade. Muita gente imagina que a santidade está reservada a lugares distantes, a mosteiros silenciosos ou a vidas quase impossíveis de imitar. Algo bonito de admirar, mas difícil de viver. Construímos em nossa mente uma imagem de perfeição inatingível, como se os santos fossem pessoas de outro mundo, com graças especiais e virtudes sobrenaturais que nunca conseguiríamos alcançar. Mas ao olhar para esse espaço simples e tão pessoal, a realidade se mostra bem diferente. É algo próximo, concreto, quase familiar. Algo que poderia estar dentro da nossa própria casa, ao alcance das nossas mãos e do nosso coração. E é exatamente isso que toca fundo o coração de qualquer cristão. Ali está um testemunho de fé feito de pequenas atitudes, de devoção diária e de gestos simples, desses que muitas vezes passam despercebidos, mas que somados transformaram um adolescente comum em inspiração para o mundo inteiro. O quarto de Carlo não é só um cômodo da casa. Ele acaba se tornando quase um convite silencioso à reflexão, um lugar que fala sem palavras, um espaço que nos ajuda a entender como a oração, a Eucaristia e uma vida devocional vivida com constância podem moldar profundamente o coração de um jovem cristão. Entre livros, cadernos, objetos simples e lembranças, cada detalhe conta uma história. Histórias de adoração, de disciplina espiritual, de amor a Deus vivido no cotidiano. As imagens sacras nas paredes, os livros sobre os santos dispostos na estante, o terço ao lado da cama, tudo isso revela um universo interior rico e profundo. E isso nos faz pensar: será que nós também deixamos marcas de fé nos ambientes que frequentamos? Será que nossos quartos, nossos espaços pessoais, refletem aquilo que dizemos acreditar? Ou será que guardamos nossa fé apenas para os domingos, mantendo o resto da vida separado daquilo que é mais importante? E não se engane, o que parece simples guarda segredos profundos de fé. Há sinais de milagres, mensagens que desafiam nossa maneira de pensar e um chamado claro para repensarmos nossas prioridades. Cada canto daquele quarto sussurra uma verdade que precisamos ouvir. A santidade não precisa de grandes palcos, não exige reconhecimento público, não depende de momentos heróicos. Ela se constrói no silêncio, na fidelidade diária, na constância das pequenas coisas. Afinal, será que estamos mesmo vivendo aquilo em que acreditamos? Ou será que a fé acabou ficando para quando sobra tempo, depois de todas as outras preocupações do dia? Quantas vezes colocamos Deus em segundo, terceiro ou último plano, enquanto corremos atrás de coisas que, no final das contas, não vão durar para sempre? Esse encontro com a história de Carlo é um convite sincero para rever valores, hábitos e até a forma como nos relacionamos com Jesus no dia a dia. É um chamado para olharmos honestamente para dentro de nós mesmos e perguntarmos: onde está o meu coração de verdade? O que realmente importa para mim? Porque a experiência mostra algo muito bonito. A santidade não é distante nem complicada. Ela é prática, possível e acessível a qualquer pessoa disposta a abrir o coração, a ouvir Deus no silêncio e a responder com pequenos gestos de fidelidade. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser sinceros. Não precisamos acertar sempre, mas precisamos continuar tentando, levantando quando caímos e recomeçando com humildade e confiança. Ao longo desse caminho, o pai de Carlo nos conduz por relatos inéditos, histórias que nunca saíram nos jornais, experiências de oração intensa, de milagres discretos e de sinais que só quem caminha na fé consegue perceber. São histórias que revelam a intimidade de um coração jovem apaixonado por Deus, um coração que escolheu a cada dia colocar Jesus em primeiro lugar. Cada objeto, cada lembrança, cada gesto se transforma numa verdadeira lição do Evangelho, daquelas que não precisam de explicação porque falam direto ao coração.
São testemunhos que nos fazem sorrir, chorar, refletir e, principalmente, desejar viver melhor. E eu te faço um convite simples, mas profundo. Escreva nos comentários: minha vida reflete a fé dos santos. Não é só uma frase, é quase uma oração, um pequeno compromisso pessoal, um lembrete de que a fé também se constrói nas pequenas escolhas de todos os dias, na forma como tratamos as pessoas, na paciência, no perdão, na confiança em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. É um lembrete de que cada dia é uma nova oportunidade de começar, de melhorar, de crescer na santidade. Agora venha comigo e descubra o que o quarto de Carlo Acutis ainda tem a nos ensinar. O testemunho silencioso que transforma vidas Carlo tinha um jeito muito especial de viver e transmitir o Evangelho. Ele não gostava de discursos longos, nem de chamar atenção para si. Não subia em palcos para pregar, não fazia grandes declarações públicas de fé. A fé dele aparecia na prática, no jeito de tratar as pessoas, na coerência entre o que acreditava e o que vivia. Era uma fé encarnada, vivida no dia a dia, nas pequenas ações e atitudes, e foi exatamente isso que marcou profundamente a vida de Raiz, um jovem hindu que trabalhava na casa da família. Para Raiz, a religião sempre foi algo distante, quase automático, herdado pela tradição. Ele participava dos rituais porque assim foi ensinado, mas não sentia uma conexão real, uma presença viva do sagrado em sua vida. Mas convivendo com Carlo, ele encontrou algo diferente, um cristianismo vivo, alegre, simples e cheio de sentido. Não era uma fé pesada, nem cheia de exigências difíceis, mas uma fé que trazia paz, alegria e uma serenidade visível. Não foi uma explicação teológica que o convenceu. Não foram argumentos filosóficos ou debates intelectuais, mas a forma como Carlo vivia. Às vezes, a vida fala mais alto do que qualquer palavra, não é? Um único gesto de bondade vale mais do que 1000 sermões. Carlo rezava com naturalidade, explicava o Evangelho de forma simples e tratava todos com respeito e carinho. Ele não se colocava como alguém melhor, como alguém superior ou mais santo, mas como um amigo verdadeiro. Conversava com Raiz de igual para igual. Interessava-se genuinamente por sua vida, por suas histórias, por suas dúvidas. Aos poucos, Raiz começou a se interessar, a fazer perguntas, a observar mais de perto. O que antes parecia estranho passou a despertar curiosidade. E, com o tempo, aquele interesse virou fé. Raiz decidiu se batizar. Um testemunho silencioso foi capaz de transformar uma vida inteira. Uma vida vivida com autenticidade abriu as portas do coração de outra pessoa para Jesus. Essa história nos faz pensar: quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias, esperando ver em nós um reflexo sincero da fé que dizemos ter. Quantas vezes alguém observa mais o nosso comportamento do que as nossas palavras? Será que nossas atitudes confirmam ou contradizem aquilo que falamos sobre Deus? Será que somos pontes ou obstáculos para que outros encontrem Jesus? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Porque evangelizar não é apenas falar sobre Jesus, mas deixar que Ele viva através de nós. A profundidade da oração e a força da Eucaristia. Carlo tinha uma relação muito profunda com a oração. Para ele, rezar não era obrigação, era necessidade. Era como respirar, como se alimentar. Ele não rezava porque tinha que rezar, mas porque precisava rezar. Conversava com Deus como quem conversa com um amigo próximo, com confiança e simplicidade. Não usava palavras rebuscadas ou fórmulas complicadas. Abria o coração com sinceridade, compartilhava suas alegrias, suas dúvidas, seus sonhos e suas dificuldades. Rezava com constância, participava da Eucaristia sempre que possível e confiava profundamente em Jesus e na Virgem Maria. E isso transparecia no seu jeito de ser, na sua paz, na sua alegria. Havia nele uma serenidade diferente, mesmo sendo um jovem comum, com amigos, estudos e interesse por tecnologia. Carlo gostava de videogames, de computadores, de programação. Era alguém normal, inserido no mundo, mas com o coração ancorado em Deus. Ele nos ensina que não precisamos nos afastar do mundo para sermos santos,
mas precisamos manter nosso coração ligado a Deus, mesmo enquanto vivemos no mundo. A santidade não é escapismo, é presença transformadora. A Eucaristia era o centro da vida de Carlo. Ele costumava dizer que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Participava da missa com atenção, com devoção, não como quem cumpre uma obrigação social, mas como quem encontra a pessoa mais importante de sua vida. Fazia adoração ao Santíssimo Sacramento sempre que podia. Passava tempo em silêncio diante do sacrário, deixando que Jesus falasse ao seu coração. E era nesse encontro diário com Jesus Eucarístico que ele encontrava força, coragem, paz e direção para a sua vida. A prova suprema. O sofrimento oferecido com amor. Quando a doença chegou de forma inesperada, sua atitude surpreendeu a todos. Em vez de revolta, houve entrega. Em vez de desespero, serenidade. Em vez de perguntas amargas como "por que eu?", houve aceitação confiante e oferecimento generoso. Carlo ofereceu seu sofrimento como oração. Pensava nos outros, se preocupava com quem estava ao seu redor e mantinha uma paz difícil de explicar. Uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da confiança profunda em Deus. Uma paz que ultrapassava toda a compreensão humana. Ele chegou a dizer que oferecia seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Um jovem adolescente, enfrentando uma doença grave, pensava não em si mesmo, mas nos outros. Preocupava-se com a missão da Igreja, com a evangelização, com o bem das almas. Que maturidade espiritual! Que generosidade! Isso nos ensina que a verdadeira fé se revela não nos momentos fáceis, mas nas dificuldades. É fácil crer quando tudo vai bem, mas continuar confiando quando tudo desmorona, isso é fé verdadeira. Depois de sua morte, começaram a surgir testemunhos ligados à sua intercessão. Curas, conversões, sinais discretos, mas cheios de significado. Pessoas que, ao rezarem pedindo sua intercessão, encontraram força, esperança e respostas. Crianças curadas de doenças graves, jovens que voltaram para a igreja, famílias que se reconciliaram, pessoas que encontraram sentido para viver. Carlo continua sua missão do céu, tocando corações, apontando para Jesus, conduzindo almas para Deus. Seu pai, sustentada pela fé, transformou a dor em missão e continua levando adiante o testemunho do filho, mostrando que o amor é mais forte do que a morte. O chamado à autenticidade, ser original, não cópia. No fundo, a mensagem de Carlo é simples e direta. A fé precisa ser vivida de verdade. A Eucaristia, a confissão, a oração diária não são detalhes opcionais, não são extras para quem tem tempo sobrando. São a base, o fundamento, o alicerce de uma vida cristã autêntica. Sem isso, nossa fé fica frágil, superficial, vulnerável aos ventos do mundo. Ele costumava dizer que todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias. Uma frase forte, mas que faz a gente parar e pensar profundamente. Estamos vivendo a nossa fé de forma autêntica ou apenas repetindo hábitos sem o coração? Estamos sendo nós mesmos diante de Deus, com nossas particularidades, nossos dons, nosso jeito único de amar? Ou estamos apenas copiando modelos externos sem vida interior? Deus nos criou únicos, com uma missão específica, com talentos particulares, com uma forma própria de glorificá-lo. Mas quantas vezes nos deixamos levar pela massa, vivendo uma fé morna, medíocre, sem brilho, apenas para não nos destacarmos ou não incomodarmos ninguém? Carlo nos desafia a sermos santos à nossa maneira, no nosso contexto, com nossos recursos, mas com um coração totalmente entregue a Deus. O que podemos mudar hoje? E agora fica a pergunta: o que podemos mudar hoje, de forma simples, para viver uma fé mais verdadeira? Talvez reservar alguns minutos pela manhã para a oração consciente, antes de pegar o celular ou ligar a televisão. Talvez retomar a leitura da Bíblia, nem que seja um versículo por dia, deixando que a palavra de Deus ilumine nossos pensamentos e decisões. Talvez participar da missa com mais atenção, chegando alguns minutos antes para preparar o coração, desligando o celular, realmente participando, em vez de apenas assistir. Talvez agradecer mais a Deus pelas pequenas graças do dia,
reconhecendo sua presença nos detalhes. Talvez reclamar menos, murmurar menos, criticar menos. Talvez confiar mais em Deus nas dificuldades, entregando a Ele nossas ansiedades, em vez de tentar controlar tudo sozinhos. Talvez tratar melhor as pessoas ao nosso redor, começando por aquelas mais próximas, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Talvez perdoar alguém que nos magoou, liberando nosso coração do peso do ressentimento. Talvez fazer alguma obra de caridade, ajudando quem precisa, mesmo que seja de forma simples e discreta. Talvez fazer uma boa confissão, reconciliando-nos com Deus e com nós mesmos. Pequenos passos, feitos com constância e amor, podem transformar muita coisa. A santidade começa assim, no simples, no cotidiano, no hoje. Não precisamos esperar circunstâncias especiais ou momentos extraordinários. Podemos começar agora, onde estamos, com o que temos. Deus não pede grandes coisas, mas pede fidelidade nas pequenas coisas. E quando somos fiéis no pouco, Ele nos confia o muito. E você? O que sente que Deus está te chamando a mudar hoje? Que convite específico Ele está fazendo ao seu coração neste exato momento? Pare, respire fundo, faça silêncio interior e ouça. A voz de Deus é suave, mas clara. Ele está falando com você agora mesmo. O quarto de Carlo Acutis nos ensina que a santidade não é um sonho distante, mas uma realidade possível, acessível, concreta. Basta querer, basta abrir o coração, basta dar o primeiro passo. A vida de Carlo nos mostra que podemos ser santos sendo jovens, vivendo no mundo digital, tendo amigos, estudando, trabalhando, mas mantendo o coração fixo em Deus. A santidade do século XXI tem o rosto de um adolescente comum que escolheu viver de forma extraordinária. Que essa escolha está ao alcance de todos nós, hoje, agora, neste momento. Que o testemunho de Carlo Acutis nos inspire, nos desafie e nos impulsione para uma fé mais viva, mais autêntica, mais transformadora. Que possamos, cada um do nosso jeito, deixar marcas de fé por onde passamos. E que um dia também possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.